hoje não está apenas lutando por estabilidade financeira, melhores oportunidades ou uma vida mais tranquila. Ele está lutando contra vícios invisíveis. Não estou a falar de substâncias pesadas, agulhas ou drogas ilícitas. Estou a falar de hábitos tão normalizados que já nem percebemos que são vícios. Eles estão disfarçados de distração, de entretenimento, de só mais 5 minutos. Mas no fundo, eles são grilhões, prisões modernas, algemas digitais. Vamos ao ponto. Imagina o seguinte: são 6:30 da manhã. O despertador toca. Você abre os olhos e, antes mesmo de colocar os pés no chão, estica a mão para o telemóvel. O que era para ser só uma olhadinha nas mensagens ou no feed transforma em 40 minutos de rolagem automática. Quando percebe, já está atrasado. Levanta-se irritado, corre, mal toma o pequeno almoço e o dia começa numa avalanche de ansiedade. Esse ciclo repete-se todos os dias. E o pior, ninguém te avisa que estás viciado, porque está toda a gente igual. Vício 1. A internet como extensão do corpo. O primeiro vício é o mais traiçoeiro de todos. O vício em conexão constante. E não é apenas redes sociais. É internet, pura e crua. Essa necessidade de estar sempre ligado, sempre online. A internet virou a extensão do nosso corpo, como se fosse impossível existir sem ela. Mas há um preço. Esse vício consome o nosso foco. Destrói a nossa capacidade de tédio criativo, menos aquele momento onde, sem estímulo, a mente se expande. Hoje, se há 5 segundos de silêncio, corremos para o telemóvel. Nem sabemos mais o que é estar presente. O brasileiro médio já não consegue ler um livro até o fim. Ver um filme de 2 horas tornou-se um desafio. O cérebro está reprogramado para recompensas imediatas. TikTok, Reels, Shorts, tudo em pílulas de dopamina. E isso não é inofensivo. Tem consequências reais. Estamos mais ansiosos, mais inseguros, mais distraídos. A internet anestesia a dor, mas também bloqueia o crescimento. E o pior é que, como é um vício coletivo, ninguém se sente anormal. Afinal, todo mundo faz. Mas a verdade é que, se tu te desconectares por uma semana, vais perceber o quanto estavas doente e nem sabias. Vício 2. Fuga constante pelo prazer imediato. O segundo vício é ainda mais profundo. Não é uma substância, não é uma aplicação, é um comportamento. A compulsão por válvulas de escape. O que isso quer dizer? Simples. Toda vez que sentes uma emoção desconfortável, tristeza, frustração, cansaço, insegurança menos em vez de enfrentar, tu foges. E para onde? Para o prazer imediato. Pode ser comida, pode ser pornografia, pode ser compras, pode ser álcool, pode ser até memes. O problema não está no objeto da fuga, mas no padrão mental. Quando cada desconforto é resolvido com uma dose de prazer rápido, o teu cérebro aprende que não precisa crescer, que não precisa lidar com a dor. E sem dor, não há evolução. Sem enfrentar o desconforto, não há maturidade. É como um músculo que nunca é exigido. Atrofia. O brasileiro então entra nesse ciclo. Vida difícil, emoções confusas, válvula de escape rápida e nenhuma mudança real. Essa é uma prisão que parece confortável, mas aos poucos, ela mata a tua autonomia. Vais depender cada vez mais desses escapes para funcionar. E quando eles não forem suficientes, vais sentir um vazio insuportável, porque a dor volta, mais forte, exigindo que tu cries coragem de enfrentá-la. E sem ferramentas internas, vais sentir que estás a afundar. Vício 3. A necessidade de entretenimento constante, talvez o mais perigoso dos 3, porque é o mais aceito. O brasileiro não sabe mais estar entediado. Não consegue ficar 5 minutos parado, em silêncio a observar a própria mente. E isso é grave. O entretenimento virou um direito quase sagrado. Como se a vida tivesse a obrigação de te entreter a cada segundo. Mas o preço disso é a tua capacidade de concentração, de esforço, de construção profunda. O que precisa de tempo, paciência e foco menos, como aprender uma nova habilidade, construir um negócio, ler, estudar menos, morre na raiz. Porque dá trabalho. E o teu cérebro já está acostumado com recompensas a cada 15 segundos. Isso cria adultos infantis, gente que não aguenta frustrações, que desiste rápido, que quer sucesso sem sacrifício. E é exatamente por isso que muitos continuam presos na mesma realidade. O ciclo repete-se. Frustração gives distração, gives alívio temporário, gives frustração de novo. E o tempo passa. A vida escorre entre os dedos. Então, o que fazer? Não é sobre virar monge.
viver no mato, cortar a internet com facão. É sobre consciência, é sobre controle. Tu não precisa sumir da digital. Só não pode ser escravo dele. O que isso significa? Na prática, ter horários fixos para redes sociais e notícias. Reaprender a estar sozinho. Em silêncio, sem estímulo. Trocar o consumo por criação. Meditar 5 minutos por dia. Ler, mesmo que 3 páginas por vez. Encarar o tédio como um presente, não como um castigo. E principalmente, assumir que estás viciado. Nomear o monstro. Olhá-lo nos olhos. Porque só se cura o que se reconhece. O brasileiro não está preso só pelo sistema, pela política ou pela economia. Está preso pelos próprios hábitos, pela fuga constante, pela dopamina fácil. E se há uma verdadeira revolução a ser feita, ela não começa nas urnas, nas ruas ou nas redes. Ela começa dentro, num gesto simples: desligar o ecrã, respirar fundo e reaprender a viver. Se inscreve e comenta. Cheguei até o final.